Senhoras e senhores, senhoras e senhores, começando mais um broadcast. Mano, fale sobre você, velho, porque sem dores aqui tá embaçado, cara. Todo mundo mais de 30 aqui, bicho. Os plus 30 aí, mano. Assim, o tema de hoje, vamos falar aqui com essa galerinha do barulho, é a arte de comunicar-se, ou a arte de se comunicar, ou comunicando-se da arte. Eu inventei essa merda agora, a gente corta, né? Aí me lembrei da risada do Zoca. Aproveitando a risada do Zoca, esse é o Zoca. Ele era o cara que acho que ele fez comunicação de faculdade ou publicidade. Em algum momento eu sentia que esse cara tinha dificuldade em comunicar-se e agora ele é um dos caras que se comunica melhor que eu conheço na vida. Caralho. Concordo. Caralho, velho. Eita, Flora, não sabia disso não, cara. Eu posso, vamos supor que eu esteja recebendo Oscar, né? Eu gostaria de agradecer muito o Alfa que me ajudou a falar melhor. Mas cara, porque é muito. Eu não quero me estender, não, mas é que tinha uma época que o Zoca, você se perdia quando falava. Você tava falando assim, entrava num tema e se perdia. E agora não, você vai, pode até sair do tema, mas você volta e consegue terminar o que você tava falando, cara. Eu que o diga, cara, eu era editor do broadcast, velho. Nossa, mano, é verdade. É muito mito. Realmente, tinha problemas, mas aí eu fui me esforçando pra continuar tendo os problemas, mas sem menos. Enfim. Obrigado aí. E agora eu quero falar do Dudu. E é engraçado linkar uma coisa com outra, porque o Dudu é justamente o cara que eu mais conversei, que eu mais tinha conversa aleatória, e é que a gente tinha as melhores conversas desde a infância sobre qualquer tipo de assunto. E dentro da aleatoriedade que tinha das conversas, a gente conseguia ter um assunto amplo e até linear. Então, Dudu, minha referência. Caralho. Caramba, que bonito, fico lisonjeado. Lisonjeados. Isso pode ser um pouco metalinguístico, mas fico até sem palavras, né, depois disso. Mas eu gostaria de apresentar aquele ali, que aquele ali é o Porco. O Porco, ele é um cara que dorme muito cedo, acorda muito cedo, embora ele seja muito mais novo do que eu, ele tem esse hábito mais idoso. E ele acorda já como um grande comunicador, apresentando as grandes notícias do Brasil e do mundo para os espectadores brasileiros. Notícias muito tristes ultimamente, mas ele é um cara que é muito bom de dar... Me enrolei, não sei. É o Porco Bonner, cara. É o Porco Bonner. É o Porco Coutinho, cara. Bom dia, Porquil, né, cara? Caralho. É mais ou menos isso. E dá as notícias do interior agora, inclusive, né? Exato. Do bem comprando, né, cara? Piracicaba TV. Agora que eu entendi que ele fez uma ligação entre o podcast do Porco e a mudança dele e as conversas no WhatsApp. Caralho, parabéns, Dudu. Eu pareço não fazer sentido, mas tudo tem um motivo, mesmo quando eu me enrolo. Mas aquele ali é o Porco. Grande comunicador, grande artista. Agradeço, muito agradecido. Assim como o Faustão. Bom, eu tenho um comunicado. Aquele ali é o Tufo. Ponto. Eu sou um grande comunicador. Cara, isso foi uma metalinguagem pra quem não sabe se comunicar? Tá entendendo? Pode ser. Foi uma indireta pra mim. Eu só consigo fazer isso de manhã, cara. O Dudu deixou aí, claro. À noite eu já não consigo funcionar, cara. Já perde. Inclusive, a gente tá, tipo, na meia hora pra detonação, né, velho? Tá quase 9 horas da noite e o povo vai dormir, tá ligado? Vai virar já abóbora. coloco a touquinha e coloco a pantufa. Pantufos. Mas, enfim, antes que o porco durma, aquele ali é o Bill. E ele sabe muito bem que quem não comunica se trumbica. Era isso aí, rapaziada.
seguindo a Isso aqui é o tradição. que, caralho? Isso daqui é um podcast, cara! Puta que pariu! Esse era pra apresentar o Isso podcast. aqui é um broadcast. Broadcast burro! Broadcast burro! Mano, no episódio anterior o cara falou antes e agora você esqueceu de falar que porra é essa. Né? Pode crer. Ai, caralho. Bom, e como vocês perceberam que o Zoca tá muito mais, como se diz, acordado que eu, talvez, muito mais alerta que eu, passo a bola pra ele, que vai apresentar o tema, que é o que pariu o tema essa semana no nosso grupinho de WhatsApp. Taca-lhe pau nesse carrinho, Zoca. E aí, senhores, beleza? Bem, vim aí, a ideia veio toda porque um dia a gente decidiu gravar um negócio chamado podcast, né? E aí estamos fazendo essa merda até hoje. E a ideia foi justamente a gente tentar comunicar, ou tentar falar algumas coisas que a gente sempre tentou falar para uma galera, né? Trazendo coisas que a gente sempre conversou entre a gente, né? E aí também pegando um pedacinho do que a gente gosta de fazer. E agora a gente já tem até um novo quadro, que é o... Eita porra, tá mal barulhento. É o Tuf. Tuf tem tá mexendo na sacola aí, Tuf? Caralho. Sou eu? Sim. Ô, cara, eu tava parado. Tá fazendo... Ô, foi mal, eu tava respirando, velho. Peraí. Tá dando ré no caminhão aí, pô. Caralho, mano, você engoliu uma motosserra aí, tá com a máscara do Vader? Puta que pariu, velho. Ele tava com a mão na boca, velho. Desculpa. Caralho, tá respirando com a mão na boca, velho. Enfim. E aí, eu começo de novo? Aqui. Não? Continua aí. Segue o Não, baile. pode seguir, tio. Então, beleza. Então, e aí a gente pegou tivemos essa evolução aí de tentar organizar as ideias, né? O Cabeça até falou que eu também tinha uma dificuldade muito grande de conseguir organizar as ideias e tudo mais, e aí a gente conseguiu fazer esse tipo de comunicação. Hoje a gente até tem um novo quadro de conseguir pegar essas informações de outros amigos e trazer pra gente, né? E eu acho que tudo isso é essa arte de se comunicar, né? Esse é o nosso canal de se comunicar, mas eu trouxe esse tema porque eu venho tendo essa dificuldade e facilidade de me comunicar com as pessoas. Eu acho que está cada vez mais importante poder ter uma boa comunicação com as pessoas ao seu redor, por um momento político, por um momento histórico, por momentos sentimentais, né? E eu acho que todos nós aqui temos essa vontade de se expressar de alguma forma. Por isso eu trouxe o tema, e eu queria, na verdade, a primeira coisa que eu queria puxar de vocês era qual que foi aí a sua primeira barreira de se comunicar, qual foi, não sei se vocês lembram, qual foi a primeira pessoa que você teve aquela situação de que, como que você falaria com ela, né? Se você teve dedos ou não, né? Qual foi a primeira barreira que vocês tiveram aí com alguém ou em alguma situação que fez com que a comunicação se tornasse importante na vida de vocês? Eu Mano, posso começar. Perdeu tudo. Próximo. Não, sem dúvida nenhuma, cara, foi a timidez. Eu queria começar justamente Me fudeu. porque me fudeu, óbvio. Mas eu acho que o Zoca colocou de uma forma muito legal, que foi... começou de um jeito e foi evoluindo, né? Até a abertura do Bill trouxe um pouco disso, né? Que o Zoca tinha uma forma ali mais perdida e agora o cara mais centrado nas ideias, né? Eu queria falar porque a timidez me travou demais, cara, na minha infância até a minha adolescência ali. Então, com certeza, isso foi a minha maior barreira de todas. E depois da adolescência, acho que... Quando eu voltei a falar com o Zoca mesmo, né, naquele tempo, que foi meio quando eu taquei o foda-se, manja, eu falei assim, mano, eu sou tímido mesmo, mas quer saber? Foda-se. E as coisas mudaram muito, cara, nessa situação. Continuo tímido ainda, né, ainda tem um pouco de timidez, tem essa vergonha, mas quando eu larguei o foda-se mesmo, essa barreira caiu, manja, e foi um negócio muito natural. Não teve uma chave, não teve um negócio, mas a minha vida ficou muito mais tranquila, muito mais fácil mesmo para conseguir comunicar e falar com pessoas, por exemplo, que eu não conheço. Acho que a minha maior dificuldade sempre é com pessoas que eu não conheço. Terminando, teve esse ponto, né, cara? Acho que pra mim foi o mais importante é isso. Eu consigo ver claramente o quanto atrapalhou nas minhas relações com as pessoas, a minha timidez. E pra mim, eu não tive que fazer teatro, né? Eu sei que muita gente faz essas coisas,
O meu foi mais um tacar o foda-se mesmo e falar assim, mano, quer saber? Foda-se o que os caras pensarem, mano. Não tô nem aí e tudo. E é óbvio que eu ainda, às vezes, entro em uma discussão ou num lugar que eu não conheço ninguém, fico vermelho, tá ligado? Tudo isso faz parte. Só que eu aprendi a lidar. Eu aceitei isso pra mim e falei assim, não, faz parte de mim, tá ligado? Então, essa sem dúvida nenhuma foi a minha barreira. E o que me ajudou depois dessa barreira foi o que me ajudou a subir no muro, tá ligado? Então eu vejo como uma barreira e depois eu subi no muro e consigo ver ele de cima. Porque então tá em cima do muro, rapaz. Tô em cima do muro, mano. Você é do centrão, então, rapaz? Isentão. Eu vou até mudar, então... Timidão. Vou até mudar, então, o foco, porque, assim, a pergunta que eu tinha feito era qual era a primeira situação que você sentiu que essa barreira foi quebrada. Mas, assim, eu ia até colocar como segundo tema o fato de que eu acho que todo mundo aqui tem um nível de timidez, né? Eu acho que, na verdade, nós somos mais tímidos do que uma grande parte dos amigos que nós tivemos. Acho que o Tufo não. Claro que sim, Não, velho. o Tufo pra caramba também, cara. Só que ele teve a forma dele, eu acho que ele teve a forma dele de extrapolar. E aí é isso que eu vou, já que você já puxou essa parte, que era uma coisa que eu ia perguntar depois, vamos começar então como foi, tipo, vencer a timidez e depois a gente volta pra situação onde foi a primeira vez que você venceu uma barreira para se comunicar melhor, entendeu? Onde foi assim, poxa, cara, a partir de agora eu senti que essa foi a primeira vez que eu falei, poxa, consegui me comunicar de um jeito, consegui expressar alguma coisa de um jeito que eu não conseguia antes, porque era difícil e tudo mais. Qual foi a primeira vez que você sentiu isso? Mas vamos focar agora nessa parte de como foi quebrar essa timidez aí para conversar, cara, que eu acho importante também. Não, então, eu queria aproveitar a primeira pergunta, respeitando essa nova direção, mas só pontuando que eu acho que pra mim a primeira experiência assim, de timidez foi... aliás, a primeira experiência de timidez muito marcante foi pensar em conversar com meninas, cara. Tipo, meninas que eu tinha interesses e tal, de relacionamentos e assim por diante. E era muito marcante, assim, você procurar a melhor forma de se expressar na frente delas e você não sabia como que você ia ser julgado por aquilo, tá ligado? E na maioria das vezes você falava umas merda, aí você falava assim, mano, eu sou otário, tá ligado? Aí você voltava pra casa tristão, segurando uma blusa. Aí... Segurar uma blusa é o verbo broadcast, né, cara? A gente pode até fazer um vocabulário depois, né? Segura minha blusa. Inclusive, a gente tem um amigo, não vem ao caso mencionar quem é, mas que justamente, cara, ele queria chegar numa menina, tá ligado? Ele queria dar ideia numa menina, ao invés dele falar assim, e aí, tudo bem? Como vai você? Qual é seu nome? Ele simplesmente chegou do lado dela e falou assim, ô, mina, segura minha blusa. E aí o detalhe é assim, né? E foi muito engraçado. Essa foi a forma dele chegar pra falar com a mina, e aí depois, a outra forma dele se comunicar nessa situação aí foi tentar te pagar de, sei lá, de macho alfa, que ele foi, tipo, ter uma briga, né? Ele foi ter mostrado os atributos físicos dele, né, cara? Olha como ele foi bater. Né? Então, tipo, ele tentou usar duas coisas muito escrotas ali, né? Que é, tipo, bem medieval, talvez. Né? Total. Mas as pessoas evoluem. Ainda bem que as pessoas evoluem. Exatamente. A gente tinha o quê? Uns 16 anos, cara. Por aí, 15. Por aí. E, então, concluindo, falando sobre mim, assim, eu acho que talvez até hoje, assim, lógico, eu tô noivo e tal, mas até hoje eu tenho, tipo, eu tinha, quando eu chegava em meninas e tal, eu tinha sempre essa dúvida. Tinha, velho. Mas acabou ser tudo, né? Os malucos falaram assim, a gente tinha o quê? Uns 15 anos, a gente tem ainda, né? 15 anos. A gente ainda tem as referências das piadas de 15 anos, né? Mas enfim, só concluindo, dizendo que eu ainda tenho essa dúvida, sabe? Eu sempre escolho muito bem as palavras pra... sei lá, pra falar com meninas que eu acabava, né, no caso. Eu tô tendo esse cuidado porque, cara, a gente tem o costume de falar no presente, mas, cara, eu tô noivo, tá ligado? Não faço mais isso há muito tempo. Mas, enfim, eu acabava tendo muita dificuldade em falar com meninas que eu me interessava. Enfim. Claro.
Claro. E você, Dudu? Como é que funciona com você esse negócio aí? Então, eu tava lembrando quando você falou isso de uma barreira, né? Tem uma situação que foi bem emblemática pra mim nesse sentido, que é uma história de quando eu tinha 14 anos. Eu lembro que eu tava na viagem de formatura, né? Foi a única, em todas as fases da minha vida, foi a única viagem de formatura que eu participei. Acho que até a única festa de formatura que eu fiz, que foi da 8ª série. Teve a da pré-escola também, na verdade, mas a da 8ª série foi a mais marcante. Teve o nascimento também, né, cara? Que foi uma festa. Não deixa de ser também uma formatura. Né? Depende pra quê, né? Depende pra quê. Mas nessa viagem de formatura, a gente tava num lugar lá em Barra Bonita, né? Nessa viagem da 8ª série. E aí teve um certo momento lá que teve uma gincana, e aí tinha várias coisas, várias brincadeiras, tinha que fazer várias competições entre duas equipes lá. E, resumindo, teve uma das brincadeiras era simular um debate político, né? E aí tinha uma coisa que às vezes eu fazia... Caralho, eu sempre... mano. Eu sou o Enéas. Então, era tipo isso, né? Porque tava acontecendo as eleições de 98, foram eleições para presidente, inclusive. Então tava rolando horário político, era uma coisa que tava em pauta, né? E aí o que acontece? Eu sempre gostei... Oi? A gente fez isso no colégio como atividade. Pô, só um adendo rápido, isso era uma formatura da escola, isso? Viagem de formatura? Não, isso era viagem de formatura, entendeu? A gente tava num hotel lá em Barra Bonita. E aí tinha aquele lance de vários gincanas. Tinha um monte de coisa que era umas brincadeiras, tipo umas competições, que era um lance mais esportivo, outras coisas, e aí tinha uma das coisas que era isso, entendeu? Uma das várias... Que inveja, porque na minha viagem de formatura da 8ª série, a competição era quem beijava mais, tá ligado? Mas eu preferiria muito mais um debate político, mano. Porque um pouco mais fácil, né? Eu me dava muito melhor. Não, sem dúvida. Eu também, pode Caralho, imaginar. eu também, velho. Muito mais fácil, né? Debater as políticas e os rumos do país. Mas aí o que acontece? Naquela época, eu sempre curti, entre os amigos mais próximos, assim, foi um besterol de fazer imitações e tal, né? E aí tinha um lance que na época eu imitava o Maluf, né? Eu nem sei qual era a qualidade dessa imitação quando eu tinha 14 anos. Mas o fato é que eu fazia bastante. E aí... Isso era uma coisa que você nem deve revisitar, tá ligado? Fica na memória. Não, talvez em algum momento. Mas o fato é que eu fazia isso com os amigos mais próximos e tal, né? E aí, naquele momento, ocorreu assim, de repente você podia imitar o Maluf, você podia representar a nossa equipe lá. Só que era um lance meio, tipo, fazer isso em público, né? Quase como se fosse um proto-stand-up, ou coisa do tipo. E fato é que aí eu relutei lá e tal, mas acabei fazendo esse negócio. E aí eu imitava o Maluf e um amigo meu imitava o Mário Covas, né? O saudoso Mário Covas, pra você ver como somos velhos. Cara. Nossa. Que Mário Covas? Essa é a pergunta. aquele das 120 estrelas. Aquele que te comeu atrás do armário, né? E das covas. Que Mário. Deixa eu dar sequência na história. Conclua. Afinal, a gente já não tem mais 14 anos. Vamos contar. Atenção, editor! Você pode cortar isso daí, editor? Não tem edição, maluco. Não tem edição, não. Mas aí, o fato é que, relutando ou não, né, eu sem saber que era impossível, fui lá e fiz. E aí, fizemos esse debate político e tal, e eu tinha um bizarro hobby de acompanhar horário político, então eu tinha um certo repertório pra falar o besterol lá do Maluf. Então foi engraçado e o pessoal adorou, assim. Foi muito curioso porque... Eu também tinha esse hobby, cara, não posso dizer nada, não. Jesus então. amado. Eu assistia todos, cara. Chegava da escola e assistia antes do Dragon Ball. Exatamente. Total, né? Eu acho que eu também partilho dessa... Logo se vê aonde chegamos, né, cara? Exatamente. Só não começou aí. Mas aí, Du? Esse ano, como não tenho TV pra assistir mais, é meio triste, mas eu assisti no YouTube, cara, o horário político. Nossa, mano do céu. Juro, velho, sério, mas desculpa aí, continua. O cara escolheu. Isso é um pouco mais grave. Né, isso é um pouco mais grave. Eu realmente gosto, cara, mas enfim, continua. Hoje eu não sei se eu consigo mais, cara, mas na época eu me diverti, assim. E daí o fato é que a gente fez lá, né, eu imitando o Maluf e esse meu amigo imitando o Mário Covas, a gente tinha pseudônimos, eu era o Paulo Ladruf e ele era o Mário Tumbas.
Quando você tem 14 anos, isso parece genial, né? Não, E- ainda parece, mano. Talvez ainda pareça. Até porque a gente só tem 16 agora. Exatamente, Mas, por isso eu digo que eu não cresci, velho. Mário Exatamente. Tumbas. E o fato, cara, é que apesar de toda a timidez que eu tinha pra falar em público, eu nunca tive, enfim, nunca fui bom nisso, em falar em público, me expressar pra muita gente ao mesmo tempo. Sempre fui uma pessoa mais de conversas intimistas, né, com menos gente e tal, conversar na sala de casa e coisas do tipo, na melhor das hipóteses. E só que o pessoal adorou, assim, e foi muito engraçado, tá? Tipo, o pessoal riu pra caramba e tal, e foi uma sensação muito curiosa, assim, porque parece que ali nitidamente deu uma sensação, assim, que nem o Zoca propôs que a gente lembrasse, de romper uma barreira. Eu falei, caramba, dá pra fazer isso, é possível, sabe? Eu dou conta de fazer isso. E ali a coisa foi interessante porque estava associada a uma ideia que eu lembro de ter até falado num episódio anterior, que é aquela coisa de você não se levar tão a sério, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem medo de falar em público por medo de passar ridículo. Naquela situação, a ideia era ser ridículo. E isso parece que cria uma... Se o ridículo é permitido, se o ridículo é a intenção, então tudo pode e tudo bem. E foi muito legal, foi uma situação de um tremendo aprendizado pra mim. O interessante é que depois daquilo não significa que, então ficou fácil falar em público ou me apresentar em público. Coisas que eu faço muito raramente. A questão é que sempre que eu tenho uma situação desse tipo, sei lá, quando eu vou, sei lá, dar uma aula, dar uma oficina de desenho, alguma coisa desse tipo, o frio na barriga volta. Não é como se fosse uma coisa que, eu venci essa barreira, então ficou fácil. Volta e meia eu tenho situações difíceis. Às vezes é difícil falar com uma, duas pessoas, dependendo de quem é a pessoa, dependendo da situação. Então não é uma coisa que eu considero que eu simplesmente aprendi a fórmula e resolvi o problema. Eu acho que é uma coisa que tem idas e vindas, altos e baixos. Mas tem situações que às vezes a gente recorre a elas para falar, bom, se eu conseguir ali, talvez eu consiga agora também. Claro. É isso. Total. Porra, legal. Bill? Você Ah, tem acho alguma? que Maluf, sou né? eu. Maluf é uma lição de vida, basicamente. O Ladruf. Não, no meu caso, mano, eu não queria chover no molhado. Pegou a piada. Não, eu não queria falar mais do mesmo, porque eu também tive aí. Foi comentado alguma coisa também no episódio anterior que falava de nerd, né, velho? De bagulho de nerd. Uhum. Mas eu fui para psicólogo, né, cara? Eu passei em vários psicólogos por problemas de comunicação. Então tive um primeiro reforço positivo e uma vez que sentou um moleque do lado que tava fazendo um trabalho, uma parada um tratamento muito parecido, e eu falei oi, e aí eu tive o primeiro reforço positivo da vida de comunicar-se com alguém, né? Assim como o Tuf, também passei por todas as paradas de ter dificuldade de conversar com mina, né? Mas e também já falei isso, que a banda foi o que abriu muito, né? A Caramba. necessidade de falar com as pessoas, né? Mas eu acho que uma das coisas mais importantes que aconteceram comigo nessa questão de comunicar, né? De se comunicar, eu fui voluntário numa ONG que depois eu vim a trabalhar, né? Depois, que é o Teto, né? E eu ia sempre, né, cara? E eu trabalhei num lugar que por algum tempo eles foram os responsáveis por promover um evento que chama Petchakucha. Não sei se vocês já ouviram falar desse bagulho. Que é... Nunca ouvi, não. Petchakucha, mano, é um evento que os caras... Você tem que escolher 20 imagens e enviar para os caras na hora em que você quer que seja apresentado. E cada imagem vai ficar 20 segundos e vai trocar sozinha, tá ligado? Então, imagina, você coloca uma primeira foto e aí fica 20 segundos, troca automaticamente, passa 20 segundos para outra foto e assim por diante. Mas tem que Isso ser uma dá foto mais ou sua ou qualquer foto? É que eles dão o tema e você vai falar do tema nesse bagulho. Tá ligado? Pode crer. Então, e eu só não entendi também se é presencial o bagulho? Então, é um evento. Você Ah, vai tá, mas- falar para pessoas que não conhecem. É um mas- evento tipo um evento... Sei lá, mano, esses anime friends aí que você tá. via lá, que eu ia alguém à frente a apresentar um... É tipo um TEDx.
Mas não é, né, porque eu imaginei que pudesse ser pela internet. Não, é Tipo, tudo ao numa vivo. conferência. Nada, entendi. Não, tudo ao vivo. É E um aí, congresso mano... totalmente científico, assim, o bagulho. Exato, só que de uma pessoa só. E aí, mano, eu fui convidado pelo meu. Falei pro meu chefe na época, falou assim, velho, você tem um puta trampo legal que você faz no teto, mano. Você tinha que apresentar isso. Que era. Eu não. Hoje em dia eu não. Hoje em dia. Nessa época eu também não concordava muito com essa ideia, né? Mas era. Chamava. O tema desse Petiacute era Hidden Heroes, né, cara? Heróis serão escondidos, né? E eu nunca me achei um herói de nada, pelo amor de Deus. A gente tem um herói aqui, só que é o porco, que é o super escatológico, mas tirando isso. Quem quiser ouvir o episódio Merdas Acontece, eu conto a história que virei herói. Mas enfim, cara, o que aconteceu é. Meu herói escatológico, cara, essa daí é nova. Cara. Super-herói super escatológico. Enfim, me convenceram. Eu não queria ir, mas me convenceram, tá ligado? Então eu fui lá falar o que me motivava, né? Então eu fui lá e contei uma parte da minha história lá. Até se buscar César Bulli, Hidden Heroes, Petiacute São Paulo, vocês acham a minha apresentação. Você tá zoando que você divulgou isso, mano. Não divulguei, porque é o site do Petiacute que divulga. É tipo o site do TEDx. Agora você falou pra milhões de pessoas no podcast, caralho. A gente vai caçar pra capivara agora. Tá monetizado? Caralho, você vai ficar rico, mano. Não tá monetizado, cara. Enfim, então eu tinha muito... Eu fui evoluindo muito na minha vida, mas pra fazer apresentações profissionais eu tinha muito problema, né? E esse foi tipo um divisor de águas, cara. Quando eu tive que apresentar pra várias pessoas que eu não conhecia, né? No evento tinha acho que umas 40 pessoas, mais ou menos, 40, 50 pessoas. E grande parte eu não conhecia, e eu tava ali falando da minha história de vida, tá ligado? Falando da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, de coisas que passaram na minha vida. E eu lembro que foi patrocinado por uma cerveja. E o que eu fiz pra conseguir falar? Tomei 2 cervejas de uma, assim. Aí eu fiquei mais comunicativo, fui, apresentei, e aí eu vi como assim, utilizando a frase que usou o Dudu, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. A partir daí, mano, eu comecei a entender e a prestar mais atenção em apresentações para as pessoas. E hoje em dia, cara, eu tenho muito mais facilidade em apresentar qualquer coisa no meu trampo, qualquer coisa. Você me dá um tempo, eu vou escrever um pitch para falar no tempo que você precisa. Se é para causar discussão, eu também aprendi a pôr de perguntas disparadoras para gerar essa parada. E hoje eu me sinto muito mais, como se diz? Muito mais apto para fazer uma apresentação. Eu utilizo muito do humor nas apresentações e ajuda muito. Sim. E na semana passada, e nesse ano também passou que eu fiz minha primeira vez tocando sozinho, cantando. Nossa, que foda. Foi um aniversário, né? Um aniversário de uma amiga nossa. Não tava sabendo disso, mano. Cara. Foi, cara. Eu contei a música do Caetano Veloso sozinho. E literalmente, né? Exatamente. E foi uma coisa super legal porque abriu minha cabeça impulsionou muito a minha atitude, digamos, pra voltar com um projeto de música, voltar a tocar, voltar a gravar músicas de autoria, verdade? Então, acabei falando vários, né? Mas eu acho que esses dois foram coisas muito disruptivas na minha vida, assim, o Petiacute e tocar violão sozinho, voz e violão, no aniversário de uma amiga minha aqui no Chile. Foi super do caralho. E esse ano, assim, tô basicamente, velho, trampando muito com a apresentação no trabalho e buscando gravar meus trampos pra, quem sabe, um dia aí sair tocando nos bar também.
Do caralho. Até porque tocar, né, cara, cantar é uma forma de comunicar, né, mano? Puta pra caralho, velho. Música é linguagem. Sim, putz, você tá cantando, cara, é mais fácil você ser julgado pelo que você tá cantando do que pra você estar falando, na minha opinião. O que você tá falando, você consegue fazer curvas, né? Você tá muito bem preparado, você vai. Mas cantar, você desafia. Exato. Isso é discutível. Não, eu acho que quando você fala, você tem uma extensão maior de opiniões que você coloca. Claro. Né? Porque você tá dialogando, então alguém pode entrar no meio da conversa ou não. A música, eu acho que se você vai cantar alguma coisa, ela tem um tempo limitado. Você pode estar escutando, sei lá, tudo bem, uma música lá de 300 minutos, né? Ou tem uma letra muito longa, mas mesmo assim é uma conversa entre aspas, uma ideia de começo e meio e fim. Então você é julgado de uma forma um pouco mais imediata ali, né? Tipo, dependendo do que você canta, é direto e a conversa é mais longa, né? Eu concordo com o que o cabeça disse. Afinação, atitude, várias coisas. Você se comunica de várias formas, né, cara? Tipo, sua voz, o que você faz, a sua expressão corporal, a empatia que você vai transmitir, né? Tocando, cantando, enfim. É uma das formas de se comunicar ali que eu acho que também é uma forma mais completa. E até uma coisa que você veio até comentar quando eu ia falar da minha parte, né? Mas falo depois. Mas só fazendo um contraponto nisso, antes de você terminar, Zoca, que é a questão de que às vezes a gente se cobra muito quando se trata de música, tá ligado? E eu acho que às vezes a gente não precisa se cobrar tanto. Não necessariamente todo mundo que faz música precisa ser um superstar, tá ligado? Claro. Tipo, às vezes a gente deixa de fazer música, a gente deixa de se expressar musicalmente achando que a gente precisa ser perfeito, tá ligado? E assim como falando a gente não precisa ser perfeito, tocando e cantando também não, tá ligado? Do caralho, eu vi. Mas aí tem a ver também com o fato de você, como músico, né? E mais do que a gente, porque trabalha com isso, essa é a sua facilidade, né, cara? Eu tenho a minha facilidade, talvez, que seja pela retórica, não sei. E aí a minha facilidade na conversa é maior do que musical, né? Então, eu concordo com você que tem realmente, né? Você ter essa... todo mundo tem que se desprender um pouco de valor para poder falar sobre, se expressar de alguma forma, só que a gente tem as nossas facilidades de como se expressar. Eu acho que a sua, inclusive, é maior musicalmente do que a nossa, né? Você trabalha isso há mais tempo. Concordo. E a sua dica, inclusive, é muito boa para mim, cara. Eu tô voltando a tocar e até a gente tava combinando, né, de eu ir lá, você tocar, ir num show lá que você vai fazer, justamente porque eu quero, tipo, ter a vivência e a experiência para poder absorver isso de uma forma, para eu poder também aprender a me comunicar, né? Mas o que eu tô falando, na verdade, é nem no quesito a pessoa que se apresenta, mas também quem ouve, tá ligado? Eu acho que a gente não precisa cobrar tanto, tá ligado? Eu acho que cada pessoa que se expressa de forma musical, ela não necessariamente precisa tá apresentando algo subversivo, inovador e maravilhoso, entendeu? Ela só tá colocando uma coisa pra fora, cara. Um sentimento, uma sensação, seja ela de alegria ou não, tá ligado? É linguagem. Então, existe o ambiente palco, que sim, é show, e aí você, sim, acaba sendo cobrado, mas ao mesmo tempo, entre amigos, tá ligado? Às vezes a gente deixa de tocar um som, deixa de pegar um violão e fazer alguma coisa por medo de ser julgado, tá ligado? Se a gente quebrasse isso, mais pessoas poderiam expressar musicalmente. Isso me deixa até curioso em saber qual que é o do Zoca, mano. Eu vou falar, só comentando isso que tu falou, já entra na minha também. Mas isso que você falou, justamente, esse é o bloqueio de se comunicar, né? Às vezes o ouvinte não se comunica com você por algum bloqueio que ele tem, ele vai contra a sua letra, ou vai contra a sua voz, vai contra as interfaces que você tem que se comunicar, também pode ser um bloqueio de quem está ouvindo você se comunicar. Tem qualquer coisa. Total. Música, o diabo que for, tá, né? Eu não entendi, mas... Cortou tudo. Não cortou, não. Porco burro. Aqui não cortou também não, mano. Caralho, eu acho que
Eu acho que são os escorpiões malditos que estão ficando a sua internet aí, né? Peço perdão pelo vacilo. Saco de vacilo. Mas é isso aí. Ó, inclusive, fica a abertura pra gente fazer um podcast mais voltado pra essa linha de pensamento, que eu gosto, é a minha área. Então, eu vou longe. Mas vai lá, Zó. Não, aí a gente pode discutir esse tema depois. Mas aí, falando do meu lado, eu queria pegar tudo que vocês falaram, porque eu vou tentar fazer um resumo de uma história de comunicação que eu tive, de aprender a me expressar, porque eu acho importante para colocar meu ponto de vista, né? Que eu sempre tive uma dificuldade muito grande de achar que eu tenha, tipo, voz ativa, né? De que a minha fala, o que eu tenho que falar é importante. Eu sempre fico refletindo muito sobre o que eu falo, o que eu estou falando é importante que a pessoa ouça, né? Então eu me cobrava muito, eu acho que esse é o primeiro bloqueio que eu criei sozinho. Então falar para as pessoas o que eu sinto, aonde dói, o que elas precisam ouvir também. Eu acho que tem alguma situação que eu acho que elas precisam ouvir alguma coisa de mim. Eu ficava naquela, será que eu preciso falar ou não? Isso foi um bloqueio muito grande que eu tive, por isso que às vezes eu tinha uma linha de raciocínio muito circular. Caralho, você tinha um moderador na tua cabeça. A todo momento. Ainda tenho, né? Eu só coloquei Se chama como superego. É, A psicologia, isso se chama superego. é. Garoto. Tipo, Você vê como é que ele super-herói igual eu, velho. Tipo, super escatológico é ego, né? Com o seu super ego. Não, é que... Bom, acho que vocês manjam, né? Tipo... Sim. Sim. Bom, então legal, isso aí. Não, mas a gente pode manjar, mas quem tá ouvindo não, né? Por favor, explica. Vale Não, dizer. é que da psicologia, que inclusive a gente teve aula no Monsenhor 1 ano disso, diz, acho que é Freud que diz, né, que nossa cabeça tem o ego, que é o eu, a id, que é o que faz você tomar ações em geral impulsivas, né? Entre aspas, é a id que está agindo na sua cabeça no momento em que você toma uma atitude precipitada, faz uma loucura. É o seu lado mais rebelde, né? Do cérebro. E o outro lado é. Idiota. ID, exatamente. Dependendo da situação, Muitas delas, inclusive. E o outro lado é o superego, que é justamente o contrário, né? Que é o que te trava, é o que te faz pensar se isso deve ser feito ou não. E em geral, é o superego que te auto-sabota, né? O paralelo disso com os desenhinhos é o anjinho e o diabinho. É muito louco que no Tom e Jerry já ensinava a id e o super... Já ensinava psicologia, a gente nem sabia, né, cara? O foda que ensinava também racismo, ensinava um monte de outras coisas, né? Sim, botar fogo no gato. Coisa que um amigo nosso fez. Mano. Quem colocou fogo no gato, mano? Puta merda, será Mas fica pra outro episódio isso daí. Foi denunciado. Peraí. Eu não quero saber quem é, velho, porque eu não quero criar uma inimizade tão grande na minha vida, cara. Exatamente. Pode botar fogo na tua mãe, mas num gato não, cara. Eu gosto muito de gato, mas não faz isso. Blipa isso daí, velho. Mas então, voltando aí, tipo, porra, valeu pela explicação ali, porque aí eu acho que eu descobri qual que é a criptonita do meu superego, né? No fim das contas. Porque eu consegui, aí nesse meio caminho que eu tava tipo, com essas coisas todas, né? Eu tinha essa dificuldade, e aí eu não me lembro exatamente qual foi a primeira vez que eu quebrei isso, mas eu sei exatamente quais são as vezes que eu tenho que quebrar essa situação. Que são as minhas situações onde eu preciso de alguma forma falar ou não ter nenhum tipo de resposta. Sabe? Claro. Então, você está tão silenciado que você precisa falar alguma coisa para você, tipo, sei lá, seguir em frente, né? Então, Claro. quando você está em uma situação desesperadora e tudo mais. Então, eu comecei a quebrar isso para eu poder não ficar mais nessas situações onde a minha falta de comunicação fizesse com que eu não conseguisse deixar sempre claro o que está acontecendo. É muito importante isso, deixar as coisas
ao nosso redor, tipo, fáceis de lidar, né? Tanto com as ideias que você tem, quanto o contrário. Então, eu tive algumas dificuldades de conversar com garotas também, mas elas foram um pouco mais simples para mim, porque eu fui criado com mulheres, então eu simplesmente conversava com elas de uma forma direta, né? Nunca tive muita dificuldade, mas eu tive algumas que eram as garotas que eu gostava. Mas é diferente, né, cara? Quando você tem alguma intenção, assim, até mesmo, tipo, não intenção, mas quando você quer meio que impressionar, tá ligado? Acho que é diferente, Então, tem uma trava diferente. Eu via diferente, que era assim, não precisava ser uma garota, sabe? Às vezes conversar com um professor meu que eu achava incrível e eu queria colocar a minha ideia, me dava a mesma sensação de bloqueio, como se eu estivesse convencendo uma garota que eu gostava dela, ou Da hora. do Estados, né? Claro. Então Tem uma galera que tem medo de parecer idiota, cara. Então, eu tenho muito. Opa, presente, querido professor. Eu acho que todo mundo... Mano, eu tava fazendo um trampo... No meu trampo, eu tava trocando ideia com a equipe, porque a gente participa pouco de determinados espaços. E o principal motivo era esse, cara. Era o medo de parecer idiota, tá ligado? E isso, obviamente, num trabalho, você pode ficar com medo de que te mandem embora, pode ficar com medo de que as pessoas não confiam no seu trabalho, tá ligado? Então é uma coisa que funciona. Ou seja, eu acho que é um reflexo de todas essas pressões que a gente teve na infância, talvez, né, cara? Freud Então, e aí, tipo, mesmo sendo toda essa carga, né, que a gente vai seguindo, eu acho que, voltando a falar sobre a minha situação de como eu consegui me comunicar melhor, era porque eu realmente fui chegando nas pessoas que eu falo assim, olha, deixa eu te ouvir, sabe? Deixa eu te ouvir, deixa eu saber qual que é como que eu acho que falar com... Cada pessoa tem que comunicar de uma forma diferente, porque cada pessoa te recebe de uma forma diferente. Se é uma pessoa violenta, você só tem que ter conversas um pouco mais direcionadas, uma pessoa mais aberta, você consegue dialogar mais, né? Você tem que ir quebrando aos poucos para você conseguir chegar ao ponto que você quer falar, né? Acho que isso foi uma conquista de ir superando esse tipo de coisa. E aí, voltando tudo que eu estava falando, né, de todas as coisas que a gente estava comentando, eu percebi que a primeira vez que eu consegui quebrar esse tipo de coisa foram situações onde a primeira vez que eu quebrei essa coisa foi, por exemplo, dentro de casa, sem poder falar com a minha mãe, por exemplo. Poxa, hoje eu não posso conversar com ela porque falaram para mim que eu não posso conversar com ela. Não. Aí eu criava um bloqueio e falei, não, peraí, deixa eu só pensar. Eu tentei, eu consegui fazendo essas coisas mais tranquilas, né? E eu acho que tem sido muito interessante porque depois que eu comecei a acreditar que eu posso falar de uma forma mais clara, eu acho que também eu gostaria de passar isso para vocês também, para quem está ouvindo, primeiro que, tem que entender qual é a melhor forma que você quer falar, né? Do jeito que você fala foi o suficiente, e aí se você acha que você tem que melhorar, vai tentando melhorar um pouco. Claro. E eu estou tentando fazer a cada vez mais me expressar de forma diferente, né? Para mim é um desafio estar gravando esse tipo de coisa com vocês. Espero que quem ouça a gente goste, né? E a gente está tendo vários feedbacks positivos por isso. Eu também o fato de eu estar voltando a fazer a minha música também, com a minha banda, que é uma coisa que eu sempre tive. E como mesmo o Tuf dá referência para mim, cabeça também, né? E são pessoas que também estão tentando da sua forma, e cada um consegue do jeito que pode. E cada um tem um resultado muito... Eu acho que vocês têm resultados muito bons desse que vocês estão fazendo, né? O Ponto também me deu um puta de um exemplo de estar libertando, tipo, mais em comunicar com si mesmo, né, de poder conversar com si, expressar melhor as coisas, é uma coisa também que eu tento fazer bastante, me perguntar, mas com um pouquinho mais de paciência comigo, né? Pô, pessoal, você tá bem? Né? Claro. Eu aprendi isso com o Porto. Zoca Chaves, ninguém tem paciência comigo.
E o Dudu também, cara. O Dudu ele tem uma coisa muito bacana que ele consegue se expressar de um jeito que eu não faço ideia de como, né? Eu não consigo fazer a forma de me expressar que ele consegue, mas há pouco ele pedi para ele fazer um quadro para mim e eu não precisei falar nada e ele conseguiu expressar uma coisa incrível, né? E eu acho muito interessante como que cada um tem essa forma de comunicação e como eu consigo aprender com vocês, e eu acho que vice-versa, né? Então, voltando à pauta que eu coloquei, que é tipo, a arte de se comunicar, eu acho que é também a arte de se relacionar. Total. Cara, eu tava lembrando, quando a gente. Eu acho que todos nós estudamos no Monsenhor, né? Todos nós estudamos na mesma escola. Não. Você nunca estudou no Monsenhor, mano? Eu não. Eu estudava em Santo André. Caralho! Eu estudava no colégio. Eu ia falar colégio escroto, mas é colégio toco, né? Exatamente. Bom, mas enfim. Colégio toco? Todos esses trocadilhos também apareciam bastante na própria escola. Colégio tinha um hino, cara. A escola tinha um hino, era muito louco, velho. Tinha um hino, é verdade. O singular também tem. Mas enfim. Eu estudei no singular também, eu só estudo em escolas que tem hino. Caralho. Mas enfim, pra quem não conhece, Monsenhor é uma escola aqui de Mauá. E a gente tinha uma parada que chamava Congresso do Jovem Cientista. Vocês lembram disso? Pô, esse bagulho aí era traumático, cara. Então, cara, eu acho que foi uma das primeiras coisas que a gente foi muito teve, bom, assim, cara. de falar em público, né, cara? A escola inteira, tio. O bagulho era foda, tiozão. Só explicando pra quem não sabe, então era um congresso que a gente se preparava. A gente se preparava, tipo, vários meses, né? Não sei se era 6 meses. Puta, enfim, acho que era 3 meses, cara, na verdade. Era. Tinha os ensaios, lembra, mano? Era o melhor jeito de matar a aula que tinha. E assim, era tipo, mano... A gente matava aula estudando, né, cara? A escola era muito esperta. Caralho, é verdade. Matava aula e estudava ao mesmo tempo, né? Que merda! Só você achava que tava sendo subversivo, né, velho? E aí, a gente tava, tipo, primeira, segunda série, assim. Era bem novinho mesmo, tá ligado? Pode crer. E a gente se preparava, e aí no final desse ciclo, subia, tipo, a escola inteira dentro do anfiteatro. Era uma semana toda de apresentações e cada dia um grupo, tá ligado? E, mano, traumático, mas ao mesmo tempo, tipo, eu tenho lembranças muito vivas dessa época, tá ligado? De tem uma expressão em inglês, eu não consigo traduzir ela perfeitamente pra português, mas, tipo, se chama stage fright, tá ligado? Fright. Uhum. É tipo você... Medo de palco, mano. Mas não seria um medo de palco, é você travar, tá ligado? É você congelar antes de subir no palco. Manja? E todo mundo tinha essa experiência, era muito interessante, cara. Agorafobia, talvez. Pode ser. É que a agorafobia acho que é uma coisa ainda mais intensa, né? Que é aquele lance de você se sentir, tipo, em pânico mesmo por estar numa multidão. Não conseguir sair de casa, né? Ansiedade social, coisas nesse sentido, né? Mas pode estar atrelado, muitas vezes está atrelado mesmo, né? Mas enfim, tem a ver com o palco, tá ligado? Tem a ver com o palco e muito do... que era interessante, assim, é que a gente meio que se preparava nesses 3 meses, não só para apresentar um tema que a gente, no começo do processo, não conhecia, mas principalmente para subir no palco, tá ligado? E a maioria das pessoas ficavam no palco lendo slide, que era tipo mais fácil de passar por isso. Sim. Vocês lembram de alguma história específica do congresso? Lembro, mas eu lembro que tinha... Quando tinha um intervalo entre uma apresentação e outra, tocava a música. Uau! Não era que você não como ninguém. Casaca-samba. Acho que foi a minha primeira lembrança de dançar na vida, velho. Pode crer, velho. E na hora que fazia uau! Todo mundo fazia aquele sinal de sexo, né, cara? Levantava a mão. A encoxada. Isso aí eu lembro muito bem, velho. Eu lembro, mentira, é zoeira. Lembro de muita coisa do congresso, cara. Lembro de mim, lembro dos caras, lembro da minha irmã. Lembro que... Vixe, mano, uma apresentação do congresso foi foda.
foi eu acho que eu até falei disso, tava falando com um amigo esses dias da Segunda Guerra Mundial, que o Lucão, que era do meu grupo, ele era do tiro de guerra, né? E ele levou um veterano, mano. E o veterano contou histórias muito fodas nesses bagulhos, tá ligado? Da guerra dele, né, cara? Falou de como eles eram drogados pra ir pro front, lá. Mas isso não tem nada a ver com o tema, só... Lembrando que, assim, era foda também essa questão da comunicação, porque o incentivo maior não era nem você ir lá e apresentar e fazer um trabalho legal, etc. É porque rolava uma competição, né? Era tentar ganhar uma medalha de ouro ali, né? Então, é uma pressão muito maior, cara. Pra mim era foda participar disso, porque primeiro que eu tinha uma timidez foda, né? Segundo que era literalmente subir no palco e falar pra escola inteira, né, cara? E concorrer a uma medalha ainda, né, cara? Então era uma pressão, uma dificuldade de comunicar muito foda pra mim. Era uma barreira incrível, cara. Exatamente, mano. Era foda. Tem também uma outra lembrança... Mano, eu só tô falando pura besteira. Eu tenho uma lembrança de que você podia levar um CD pro DJ do evento, nos intervalos, tocar músicas. E você se sentia super cool, assim, porque todos sabiam que a música que tava tocando foi você que escolheu e tal, né? E eu levei um CD que era o Sem Fronteiras. Eu queria pôr a música, acho que era do Korn, mano. O maluco pôs e nunca me devolveu o CD, cara. Caralho! O cara acho que curtiu o CD e não me devolveu, mano. Eu fiquei só com a caixinha até hoje, mano. Sem Fronteiras, para os refugiados de Kosovo. Ô, Dudu, e você, teve alguma coisa parecida na escola, velho? Que fosse, sei lá, Então... eu sei que a sua escola tinha algumas coisas também de apresentação. Eu lembro que algumas até fui, mas tem alguma que marcou pra você assim também? Então, eu lembro de algumas coisas, assim, mas talvez até misturando um pouco, né, e isso que você perguntou agora com outra coisa que eu tava pensando, é que rola, eu fico pensando, né, conforme a gente vai crescendo, quando a gente tem as experiências na escola e tudo mais, tem muito aquela pressão para você acertar, né, na hora que você vai fazer as coisas. Então, posso pegar dois exemplos, assim, um que sempre foi, entre aspas, mais fácil para mim, e outro que era terrivelmente difícil. Então, um que era, entre aspas, mais fácil era o desenho, né? Porque, assim, eu desenho desde criança, assim. Então, desde antes de eu entrar na escola, eu já estava rabiscando e tal. Como resultado, por eu ter praticado muito, quando eu cheguei na escola, eu estava entre as pessoas que diziam assim, esse cara desenha bem, né? Esse moleque desenha bem. Ah, Dudu, não engana não. Você tem o dom, cara. Você nasceu com o dom. Então quer dizer que foi prático. Exato. Eu nasci com o dom, cara. Você nasceu com o dom. Super poder. Na verdade, eu falei que eu desenho desde criança, mas é desde outras vidas, né? Eu já vinha desenhando quando eu era um faraó. Do Michelangelo, mano. Exatamente. Até dei uma piorada, né? Porque em outras vidas eu desenhava um pouco melhor, mas aí esse negócio de desencarnar e encarnar de novo você acaba piorando um pouco. Mas dito isso, apesar disso, eu ainda estava entre os que sabiam desenhar, né? Que eram entendidos como que desenhavam bem na escola. Mas é engraçado porque, justamente, né, quando a gente é criança, fica com aquela impressão assim, esse cara desenha bem porque ele nasceu sabendo, né? Então o outro joga futebol bem porque ele nasceu sabendo. E aí o que é curioso, por exemplo, não sei se tem exatamente a ver com comunicação, mas de certa forma não deixa de ser também uma forma de se expressar, uma linguagem, que é o lance da expressão corporal, por exemplo, na educação física, na hora que você vai jogar, fazer um esporte, qualquer coisa, eu sempre fui péssimo nisso. Inteligência cinética, tem como é que o pessoal fala? Coordenação motora. Cinética pode ser, coordenação, que aí são tipos diferentes de coordenação, né, porque para desenhar, para tocar um instrumento, você pode usar coordenação motora também, mas é isso, né, tipo, essa inteligência espacial, cinética. É muito louco como até os jogos de futebol e basquete também era uma moda de comunicar com a escola inteira, né, cara? Exato. Então, exatamente. Exatamente. E o que eu me lembro, assim, que era uma coisa até meio traumática pra mim quando era criança, é que eu às vezes era tão humilhante, assim, pra mim, o medo de passar ridículo na educação física, que às vezes eu preferia a aula de matemática ou de redação, que eu sei que pelo menos ali a chance de dar certo era maior.
Então, enquanto tava todo mundo assim, louco, né? Tipo, daqui a pouco é aula de educação física, todo mundo mó feliz, eu já começava a ficar aí, cara, né? Hoje eu vou ser humilhado de novo. Era assim, mano. Eu e o Tufo era assim eu por ficava... você escolhido, cara. Nossa, Eu ficava pensando... Não, eu também. É porque eu não tava lá, né? Porque eu não estudava no Monsenhor, porque senão seria... Mas é engraçado porque eu ficava pensando, não tem como eu ficar um pouquinho mais aqui na trigonometria só pra não ser humilhado, né? Mas não dava. Mas, cara, aí... só fazendo um adendo do que você tá falando, rapidão, porque isso de eu e o Bill ser os últimos a serem escolhidos, provavelmente foi o que afastou a gente da educação física, até esse lance de bullying, tá ligado? No geral. Mas liga com o que eu tava... Liga com o que eu tava falando sobre música, tá ligado? Do mesmo jeito que a questão da gente não ser incentivado a fazer educação física, tá ligado? De uma certa forma, pessoas que acabam não sendo incentivadas a tocar um instrumento acabam achando que não são capazes, tá ligado? E eu entendo que naquela época eu simplesmente não era incentivado a jogar bola ou assim por diante, tá ligado? Então, exatamente. Mas aí que é exatamente o ponto que eu tava pensando aqui também. Rola uma coisa que eu acho que é muito nociva, né, no crescimento, assim, e tal, nessa história do convívio entre crianças e adolescentes, que é aquela cobrança de você ter nascido sabendo, né? Então, se você é bom no negócio, todo mundo te enaltece. Tipo, eu era relativamente bom no desenho, aí todo mundo, não, o Dudu desenha bem pra caramba, não sei o que, se precisar desenhar alguma coisa, a gente chama ele, enquanto que quem não tinha essa prática não era encorajado. E eu, por outro lado, na educação física, eu não tinha incentivo nenhum, porque como eu não nasci sabendo, como eu não tinha prática, como eu era baixinho e tal, e tudo mais, aí não, tipo, você não sabe jogar, então cai fora, você vai ser o último a ser escolhido, né? Eu fico pensando, isso é uma coisa que deveria, né, tipo, falando de uma forma meio idealista, eu acho que a gente deveria ter muito cuidado nesse tipo de coisa em relação a crianças, sempre que tem uma situação que envolva educação, né, porque é um lance muito errado, né? Tipo, isso muitas vezes acaba marcando a vida das pessoas de forma que elas se sintam justamente incapazes. Eu fico pensando, nas coisas que eu tinha esse incentivo, eu acabei crescendo, me desenvolvendo muito mais em outras, tipo esse lance da educação física do esporte. Até hoje eu sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade em entrar numa academia, fazer um exercício físico e tudo. E não é nem porque eu tenha medo hoje de passar ridículo, mas é simplesmente que eu não tive nem tanta oportunidade de desenvolver um certo prazer com essas coisas. Embora hoje eu tenha um grande prazer, por exemplo, na caminhada ou coisa do tipo, mas não tive esse prazer, não teve chance de se desenvolver na escola, por exemplo. Exatamente. E veja, né, o nome da disciplina era justamente educação física. A ideia era você educar, né, educar para perceber o lance do corpo e tudo mais da atividade física, e se você não nasce genial no negócio, você é super desencorajado. E aí eu acho que conecta com o que você estava falando da música, das artes em geral, né? E uma coisa que para mim é muito nítida, assim, eu consigo, independente de serem coisas com que eu trabalho ou coisas que eu faço por hobby, as coisas que eu não tenho medo de passar ridículo, que eu me permito experimentar, que eu me permito praticar, são coisas que eu consigo me desenvolver. Seja profissionalmente, seja como hobby. As coisas que eu tenho um pouco mais de medo de passar ridículo são as coisas que eu continuo tão travado quanto quando eu era criança. Então, por exemplo, eu não tenho vergonha, por exemplo, de tocar um teclado, até de experimentar tocar um violão ou uma guitarra, mas eu tenho maior vergonha de cantar em público ou de dançar em público. O teclado e a guitarra eu consigo me expressar de alguma forma. Eu não sou profissional, mas eu me divirto com isso. Eventualmente eu toco junto com outras pessoas. O canto e a dança, por exemplo, eu sou completamente zero. Por quê? Porque eu nunca tive... nunca me permiti, né? Então eu acho que a grande chave é a gente se permitir praticar, porque sem isso você não chega realmente a lugar nenhum, né? Justamente se ninguém nasce... Voltando novamente àquela máxima, né? Que ninguém nasce sabendo, né? Isso eu só posso até, só concluindo, dizendo que tá mudando, viu, as no cara. Eu estando no meio dessa parte de educação, eu percebo que muitas escolas têm pensado dessa forma. Inclusive eu fui fazer teste numa escola aí, e é muito mais recorrente esse tipo de pensamento. Isso deixa a gente mais, sei lá, contente. Mas enfim, e aí, Zoca? Eu até colocar um próximo ponto aqui, que o Dudu estava falando sobre de você ter que a educação poderia ser de uma forma diferente, a gente poderia aprender algumas coisas aí em relação a esporte, se você fosse mais incentivado.
Eu também acho que no mundo ideal isso funcionaria, mas eu também acho que são esse tipo de situações que fazem com que a gente se torne quem nós somos, né? Se não fosse esses bloqueios em alguns momentos da nossa vida, a gente também não ia descobrir as nossas facilidades hoje em dia, né? Talvez a gente podia ser tipo mediano em tudo e nunca ter se esforçado, por exemplo, com desenho, com qualquer outro tipo de coisa, porque a vida foi acontecendo. Eu acho que assim, os nossos traumas fazem com que a gente passe por coisas e que faz a gente ter algumas escolhas, e essas escolhas fazem com que a gente se torne quem nós somos, né? Acho que é uma coisa legal também. Passar por coisas ruins é parte da vida. E aí a gente vê, é só a gente não ficar cultivando muitas merdas. Então, mano, eu tava pensando aqui, quando vocês falam em público, ou até mesmo, tipo, pra conversar, normalmente, vocês preferem fazer de improviso ou vocês preferem se preparar? Eu explico. Do tipo assim, no meu caso, que eu sou professor, tá ligado? Às vezes, me ajuda muito eu preparar a aula, tá ligado? Eu não ir na loucura. Porque eu conheço professores, assim, que eles gostam dessa parada de improviso. Eles só colocam tópicos muito simples, tá ligado? E aí vão desenvolvendo durante a aula. Ou até mesmo, falando até mesmo sobre o podcast. Quando eu sento para gravar, nesse momento, inclusive, a gente estava gravando e eu estava digitando coisas, meio que tentando organizar os meus pensamentos. Então eu queria perguntar para vocês, se vocês preferem falar de improviso, se comunicar de improviso, ou vocês costumam escrever coisas e se preparar? Eu escrevo. Eu Ajuda, escrevo, né, mano? tipo, eu primeiro Eu escrevo pego, tópico. claro, bullet points, né? Que Isso, eu faço assim também. E tento ver qual que seria a maneira que uma coisa puxa a outra, né? Isso. E não é que eu ensaie, né? Porque desde do Monsenhor que eu descobri que ensaio só piora, né? Ensaiar coisas para dizer não existe. Continua.